Bom dia, amados do Senhor Jesus. Nós vamos dar prosseguimentos hoje à nossa aula de Atos dos Apóstolos, né? Que nós começamos na semana passada e hoje nós vamos dar continuidade. Eu peço desculpa aos meus irmãos porque eu demorei um pouquinho a transmitir essa aula, mas eu estava com problema na minha internet. A minha internet estava muito lenta, não estava conseguindo acessar nada, não estava, mesmo que eu gravasse, eu não ia conseguir enviar para vocês. Então tive uma semanazinha um pouquinho difícil. Eu peço que vocês me desculpem pelo atraso, tá bom? Então vamos dar continuidade. Nós vimos até semana passada, né, sobre a descida do Espírito Santo, sobre a importância que o Espírito Santo teve, né, ali para os apóstolos, para a pregação do Evangelho, porque é através do Espírito Santo que nós recebemos o quê? Força, poder de Deus para poder testemunhar, para poder transformar nossa vida. Então, o Espírito Santo, ele é essencial na vida do cristão. Foi ele que deu forças àqueles apóstolos de muitas das vezes pagar com a própria vida para a propagação do Evangelho. E após, né, o Pentecoste, após a descida do Espírito Santo, o primeiro acontecimento importante da história que teve foi o sermão que Pedro fez ali no momento ali do Pentecoste, né? Porque quando nós começamos a ler, nós vimos que a Bíblia ela relata que após aquele evento ali, as pessoas falando em outras línguas, né, e cada um entendendo o que o outro estava falando, né, na sua linguagem, nós vimos que muito das pessoas, né, dos homens que estavam ali em volta, muitos debocharam, muitos ficaram maravilhados e outros debocharam, dizendo que aquilo ali eles estavam bêbados, né, e que ficaram zombando, né? E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, aquele Pedro, né, tão covarde, que negou Jesus, né, depois de ter passado, né, durante 3 anos ali vivenciando os milagres de Jesus, ali os seus ensinamentos, nós vimos aqui aquele Pedro que negou Jesus ali, após ter recebido o Espírito Santo, ele se tornou um homem intrépido, ele se tornou um homem cheio do poder de Deus. E aí ele dá um discurso ali maravilhoso, que nós não temos condições de ler, que está lá no capítulo 2, do versículo 14 até o versículo 41, e ali ele dá um discurso maravilhoso, pregando o Evangelho, né? E isso só foi capaz, Pedro, ele só foi capaz porque ele recebeu o Espírito Santo. E assim é conosco, amados. Quando nós recebemos o Espírito Santo, e o Espírito Santo ali, ele nos convence do pecado, ali nós recebemos esse poder de Deus, porque é o próprio Deus vivendo dentro de você. Então ali o Espírito Santo ele começa a desenvolver o trabalho da salvação, né, na nossa vida. Ele começa a desenvolver o trabalho da santificação. E aquele amor que você sente pelas almas, né, aquele desejo ardente de pregar o Evangelho, isso tudo é movido pelo Espírito Santo que está em você. Porque o homem ele não tem condições nenhuma sozinho de reconhecer os seus próprios pecados. Se nós nos lembrarmos, antes de nós nos convertermos, muita coisa que a gente fazia, a gente não tinha noção que estava entristecendo a Deus, né? A gente não tinha noção que estava pecando contra Deus, né? Então, por quê? Porque a gente ele não tinha o Espírito Santo. Então, no momento que a gente confessa o nome do Senhor, movido pelo Espírito Santo, nós ali começamos a entender que muitas das coisas que nós fazíamos desagradava ao Senhor. Então, é o Espírito Santo em nós. É fundamental o Espírito Santo dirigir e conduzir a nossa vida. Pedro só foi capaz de fazer aquele discurso, né, maravilhoso após a vinda do Espírito Santo. E vocês observam, se vocês forem ler,
quando ele começa o discurso dele, do versículo 14 até o 41, do 42 em diante, nós vamos ver, lá no... Deixa eu ver aqui para vocês. O discurso de Pedro, dom de línguas, o discurso... Aí Pedro, ele junto com João, ele cura um coxo. Vários milagres aconteciam através dos apóstolos. Está no capítulo 3, de 11 a 10. Ele cura um coxo e, através dessa cura, novamente nós vamos ver um novo discurso de Pedro, esse já no templo. E conforme Pedro ele vai fazendo seus discursos, ele vai pregando o evangelho, nós vamos vendo que a quantidade de pessoas que eram convertidas, que se convertiam ao evangelho. Então, com isso, várias perseguições eram sofridas pelos apóstolos. Para quê? Para evitar a propagação do evangelho. Porque o que os judeus, aqueles fariseus, o que eles queriam? O que o governo romano, o Império Romano queria? Evitar a propagação do evangelho. Só que eles, movidos pelo poder de Deus, quanto mais eles eram perseguidos, mais o evangelho se estendia, Nessas perseguições, resultou na prisão de Pedro e João, que vocês podem ver lá no capítulo 4, de 1 a 22, também no 5, de 17 a 42, no martírio de Estevão, que foi uma grande perseguição que aconteceu ali aos apóstolos, aos cristãos. Nessa perseguição, o apóstolo, o Estevão, ele é martirizado, Essa perseguição aconteceu na morte dele, ele foi apedrejado, e ali, naquele apedrejamento, ali naquela grande perseguição, houve uma grande dispersão dos judeus, Vários cristãos se dispersaram por todas as regiões, mas isso, amados, também estava nos planos e nos propósitos de Deus, porque o que Deus queria? Que se expandisse o evangelho. Se não houvesse essa perseguição, eles ficariam ali, concentrados ali em Jerusalém, E estaria tudo muito cômodo para eles ali, Formariam ali a igreja deles e as outras regiões, como é que ficariam? Então, essa dispersão, essa perseguição, que está lá no capítulo 8, essa perseguição, ela resultou numa grande dispersão. Eles foram dispersos, cada um para um lado. E, conforme eles se dispersavam, para onde eles iam, ali eles pregavam o evangelho. Porque as perseguições, o martírio de Estevão, não calou a boca deles. Eles não foram tomados de medo e calaram. Não, pelo contrário, eles eram destemidos, eles estavam dispostos a pagar com a própria vida a propagação do evangelho. Estevão, ele foi o primeiro mártir da igreja, Seu martírio, ali no momento que ele foi martirizado, que ele foi apedrejado, foi acompanhado por um jovem fariseu chamado Saulo. Capítulo 7, no versículo 58. Saulo, ele era um fariseu, cidadão romano, mas era judeu, Ele ganhou a cidadania romana porque ele estudou nos colégios, Lá, ele era de família rica e ele tinha cidadania romana, mas ele era um judeu, ele era um fariseu, E ali ele acompanhou o martírio de Estevão. E após essa grande perseguição, Saulo, ele ganha do Império Romano uma carta para perseguir os judeus. E ele parte para as outras regiões, para onde esses judeus tinham se dispersado, para onde esses cristãos tinham se dispersado. Ele vai atrás para matar esses cristãos. Isso, nessa caminhada, numa dessas viagens dele a caminho para perseguir os cristãos, acontece a conversão
de Paulo, né, de Saulo, que está lá no capítulo 9. Então, quando Deus, ele aparece para Saulo, né, que ele, no capítulo 9, vocês vão ler que ele diz assim, Saulo, Saulo, é Jesus falando para ele, Saulo, Saulo, por que me persegue? E ali ele tem aquela experiência com o Senhor, ele fica cego, né, porque tamanha é a glória de Deus, e ele cai do seu cavalo, e nós vamos lendo a história, vocês vão ver que ele fica durante 3 dias cego, até que Barnabé é enviado até ele através do Espírito Santo, e ali passa, né, ele ali cai as escamas dos olhos dele, e ali ele recebe esse chamado de Deus para pregar o evangelho. Aquele que era o perseguidor dos cristãos vai ser um instrumento na mão de Deus para espalhar o evangelho por todas as províncias. Aquele homem seria o apóstolo Paulo, tão conhecido e tão importante para nós nos dias de hoje, pelas suas cartas tão explicativa, tão exortativa, né, que hoje, até hoje, nós nos beneficiamos com a vida desse homem que foi tão usado por Deus para nos abençoar. E um fato muito importante que eu gostaria de destacar nessa aparição de Jesus para Saulo é que quando ele fala com Saulo, ele diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo ali, ele estava perseguindo os cristãos, não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo os cristãos. Mas os cristãos ali representavam o próprio Cristo. E quando ele fala, porque me persegue, todas as vezes que um cristão é perseguido, todas as vezes que um cristão é maltratado, a pessoa não está maltratando o cristão somente, ela está maltratando a Cristo também. Porque Cristo, ele se identifica tanto conosco que no momento em que você é maltratado, o Senhor se sente maltratado também. O Senhor sente, o Senhor chora por ver um cristão sendo maltratado, sendo perseguido. Você vê ele fala, porque me persegue. Ele estava ali se identificando com aqueles cristãos. E a igreja, apesar de todas essas perseguições, ela crescia cada vez mais em números de pessoas convertidas, porque eles viviam em intensas orações. Atos 4, 29 e 31 vai falar sobre isso, que a igreja crescia em números e em orações. Talvez o que esteja faltando hoje em muitas igrejas, né, amada, é as intensas orações, né? É as intensas buscas, né, pelo Espírito Santo. Um fato importante também, que lá quando Pedro e João, eles foram presos, né, e depois foram soltos, quando eles chegaram até a casa onde estavam reunidos os apóstolos, aqueles convertidos ali, eles, quando viram, foram tomados de grande alegria. E o que eles fizeram? Levantaram uma grande oração. E essa oração não era aquela oração para que Deus protegesse os apóstolos de serem martirizados, de serem presos. Não. Aquelas orações eram orações pedindo a Deus que desse cada vez mais intrepidez àqueles homens para que eles pudessem continuar pregando o Evangelho. Isso que eu falei para vocês está aqui, olha, no capítulo 4. A igreja em oração, do versículo 23 até o versículo 31. E no versículo 29, num trecho dessa oração, eles dizem assim: Agora, Senhor,
olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Olha que oração maravilhosa, gente. Aqui, os cristãos, eles não estavam pedindo, Senhor, protege aqui Pedro, João, para que eles não sejam presos de novo, guarda eles. Não, eles estavam aqui pedindo para que o Senhor olhe para a ameaça deles, olha o que eles estão fazendo. Então eu peço que o Senhor concede aos teus servos a intrepidez para anunciar a tua palavra. Gente, essa oração agradou tanto ao Senhor que no versículo 31 o Senhor respondeu com um fenômeno ali. Olha só, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Que oração respondida tão imediatamente, porque foi a oração que estava no coração de Deus, foi a oração que foi chegada aos céus de uma forma a jato, porque era isso que Deus queria, era isso que Deus pretendia, dar a intrepidez a Ele, para que hoje, esse evangelho aqui, gente, olha, pudesse estar conosco. Se hoje nós conhecemos a Cristo e fomos salvos por Ele, agradecemos a essa gente, a esses apóstolos, a esses cristãos que oravam a Deus pedindo intrepidez, pedindo coragem para continuar pregando o Evangelho. E sabe uma das coisas que eu lendo e estudando isso, Deus me alertou e me confrontou? Aqui nós não temos perseguições para pregar o Evangelho, mas existem muitos lugares que tem. Na Índia, nesses países aí do Oriente, na Síria, quantos cristãos são mortos, decapitados ali, porque são encontrados com Bíblia na mão? Quantos missionários, pastores são presos porque anunciam ali o Evangelho? E será que a igreja se reúne em intensa oração para poder pedir a Deus que dê a eles intrepidez para eles poderem pregar o Evangelho àquelas pessoas que são tão distantes do Senhor? Será que a igreja hoje, o cristianismo hoje, é o mesmo cristianismo que era lá da igreja primitiva? Será que a igreja hoje se reúne para intensas orações com este propósito? Para dar a pessoas intrepidez para continuar pregando o Evangelho de Jesus? Infelizmente não, né, amados? Hoje a igreja se reúne muitas das vezes com intensas orações para buscar as bênçãos de Deus. Dificilmente a igreja se reúne para buscar a Deus intrepidez para poder pregar o Evangelho. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja hoje, né? Eu me incluo também, porque eu também sou a igreja do Senhor. Vamos lá. O Evangelho até os confins da terra. Paulo, ele foi chamado por Deus para levar o Evangelho entre os gentios. Ele foi um missionário muito ativo. Ele não é que ele pregava somente para os gentios, ele pregava também para os judeus, mas também para os gentios. Porque até então, Pedro, aquele pensamento de que o Senhor, que Jesus viria somente para os judeus, foi quebrado, né? Porque Deus, ele veio para todos. E aí Paulo, ele foi chamado com esse objetivo de levar o evangelho para os gentios também, né? Para os povos pagãos. Né? Ele foi chamado por isso. E depois, no livro de Atos, nós vemos que Pedro também recebeu uma visão de Deus, onde mostrava para eles, né, que aquela visão de uma mesa, né, de uma toalha branca com vários alimentos impuros, e Deus purificava aqueles alimentos e mandava Pedro comer. Ali o Senhor estava falando para Pedro que ele era para ir na casa de um centurião para pregar o evangelho. E aquele centurião era um gentio, era um pagão.
E ali Pedro, obedecendo a palavra, pregou ali também para aquele gentio, e ele recebeu também o Espírito Santo. Mas Paulo, ele foi designado para exclusivamente levar o evangelho para toda a criatura, né? Graças a essa mensagem, né, de Paulo, a mensagem, o evangelho se difundiu para além da Palestina. Não ficou somente ali na Palestina, chegando até o centro do Império Romano, porque Paulo, devido a ele ser um fariseu, um cidadão romano, ele teve a oportunidade de pregar o evangelho para o Império Romano, ali para aqueles imperadores. Nas viagens de Paulo, em suas viagens, foram 3 viagens que Paulo fez, né? Paulo, ele dirigiu depois várias cartas para essas igrejas que ele fundiu, né? Cada província que Paulo ia, ele abria ali uma igreja. Paulo, ele não foi aquele pastor de uma igreja somente. A missão de Paulo era ir, né, nos lugares, abria, ficava um tempo ali, pregava o evangelho, abria as igrejas e depois designava os cargos para aqueles que ele via que tinha condições de levar a igreja adiante, e aí ele já partia para um outro lugar fazer a mesma coisa, né? E em todas essas igrejas que ele fundou, ele dirigiu várias cartas. E essas cartas foram feitas através de Paulo, quando Paulo era preso. Porque Paulo sofreu várias perseguições, Paulo ficou preso, né, em vários lugares. A primeira prisão dele foi numa casa alugada, onde ele ficou não em uma masmorra, mas numa casa, por ele ser cidadão romano, e na porta ficava ali os soldados romanos, e dali ele recebia suas visitas e também dirigia as suas cartas, né? Então, essas cartas eu vou colocar só algumas aqui, as mais, né, conhecidas, porque senão não tenho condição de fazer o vídeo. Por exemplo, Gálatas. Foi quando ele visitou Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. Vocês podem ler lá em Atos 13, versículo 14, e no capítulo 14, versículo 28. A carta aos Gálatas, ele escreveu estando preso também. Filipenses, quando ele foi para Filipos, ele fundou a igreja de Filipenses. Está em Atos 16, de 11 a 40. Primeira e segunda Tessalonicenses, essas 2 cartas, ele dirigiu à igreja de Tessalônica, quando ele abriu essa igreja na província de Tessalônica. Atos 17. Primeira e segunda Coríntios, na cidade de Corinto. Atos 18, de 1 a 16. Em Efésios, quando ele foi para a cidade de Éfeso, está lá no capítulo 19 e no capítulo 20. Gente, eu não tenho condições de ler como a gente faz na aula presencial. Aqui não dá condição. Mas quando vocês estiverem passando as aulas, eu peço que vocês leiam os versículos. Não tenham pressa, tá? De fazer aula correndo. Fazem devagarzinho. Tira ali, ó. Eu fico 1h30 na escola bíblica na quarta-feira. Então, vou tirar aqui uns 40 minutos para mim poder, 1 hora, para mim poder me dedicar ao estudo. Aí vocês leem as passagens. E se vocês tiverem dúvidas ao ler as passagens, anota a dúvidazinha e passa para mim, tá? Com muito carinho, com muito amor. Se tiver ao meu alcance, eu vou responder. Se não tiver, eu vou correr atrás dos nossos pastores, trazer a resposta para vocês, tá? Então, foram um total de 3 viagens que Paulo fez até a sua morte, tá? O ministério de Paulo nessas áreas se estendeu por um período mais ou menos de 10 anos e resultou no estabelecimento de várias igrejas. Esse período de sua carreira encerrou-se com a visita final a Jerusalém, onde ele foi capturado por causa de uma acusação falsa feita por judeus na Ásia Menor. Olha só, eu tinha separado aqui, eu acabei passando, eu vou voltar lá um pouquinho, só
para mim poder dizer para vocês, tá, o que aconteceu. Olha só, em Gálatas, lá quando ele vai lá em Antioquia, quando ele e funda essa igreja, o que aconteceu com Paulo lá? Olha só, durante essa viagem lá em Gálatas, Paulo, ele estava em companhia de Barnabé, tá? Eles anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Lá eles curaram um coxo em Listra, onde também Paulo foi apedrejado. Então, em Gálatas, Paulo foi apedrejado, tá? Lá em Filipenses, Paulo tem uma visão, ele segue para Troade, onde era Filipos, onde ele chega em Filipos, onde havia ali em Filipos uma casa de oração. Ali, tendo falado para algumas mulheres, Lídia, da cidade de Tiatira, se converteu e foi batizada com toda a sua casa. Você vê, o Senhor deu essa visão a Paulo, ele não ia para Filipos, tá? Ele estava, a direção de Paulo era ir para outro lugar, mas Deus sabia que ali existia uma família que receberia o evangelho, que se converteria. Lídia era uma mulher rica, né, vendedora de tecidos, se eu não me engano. Ali ela e toda a casa dela foi batizada e recebeu o Espírito Santo. Ali também em Filipos, Paulo cura uma jovem, tá, possessa de um espírito imundo, um adivinhador. Ele liberta essa jovem. Em Filipos, Paulo foi e Silas, ali Paulo já estava na companhia de Silas. Eles foram açoitados e presos. Na prisão, eles cantaram louvores. Alguém sabe qual foi o louvor que eles cantaram na prisão? Ninguém sabe, né? Pois é, lá eles cantaram louvores na prisão. Com isso, eles estavam presos e louvando a Deus. Com isso, as portas da prisão se soltaram, tá? Mas nenhum preso fugiu. Nenhum. E ali, nisso, resultou a conversão do carcereiro. Esse carcereiro era romano, e ali ele se converteu. Você vê que na prisão dos apóstolos, Deus estava ali para fazer algo, né? Ele foi mandado para Filipos, porque ali teria uma mulher que se converteria com toda a sua casa e um carcereiro que também se converteria ao Senhor. Lá em Tessalonicenses, eles pregam numa sinagoga, né? Paulo discursa em Atenas. Em Coríntios, Paulo permaneceu 1 ano e 6 meses, quer dizer, 1 ano e meio, tá? Sobre várias oposições, né, que Paulo teve ali, ele parte em direção para os gentios. As perseguições sempre eram pelos judeus, amado. Sempre eram pelos judeus. Em Efésios, deixa eu ver o que aconteceu com Paulo. Paulo ensina na escola de Tirano. O objetivo dessa escola era de preparar homens, né, para poder continuar a pregação do Evangelho. Foram total, mais ou menos, agora já entrando aqui nos nossos slides, então foram um total de 3 viagens até a sua morte. Tá? O ministério de Paulo nessas áreas se estendeu por um período de 10 anos e resultou no estabelecimento de várias igrejas. Esse período da sua carreira se encerrou com uma visita final a Jerusalém, onde ele foi capturado por causa de uma acusação falsa feita por judeus na Ásia Menor. Mas nessa prisão, ele não foi martirizado. Martirizado não, ele não foi morto. Tá? Ele depois foi solto. Então, a última sessão do livro de Atos, lá no final do livro de Atos, traz o registro das experiências de Paulo enquanto prisioneiro. Tá? Durante Paulo foi prisioneiro, ele teve várias experiências. E no final do livro de Atos, vocês vão ler e vão acompanhar essas experiências que Paulo teve. No fim, né, por fim de tudo, ele foi levado até Roma, né, sofrendo muitas tribulações, entre elas um naufrágio. Capítulo 27 e 28, nós vamos ver que Paulo sofreu um naufrágio. Ali ele é mordido por uma víbora.
E todos pensaram que Paulo ia morrer e Paulo sobreviveu. Aquela víbora não fez mal nenhum a ele. E com isso ele ia testemunhando o Evangelho de Cristo, ele ia testemunhando o poder de Deus, até que ele é levado para Roma. E em Roma ele é levado até César, ele é levado até os imperadores, e ali ele pregava o Evangelho para aqueles imperadores, ele pregava o Evangelho ali para aqueles cidadãos romanos. O livro de Atos, ele é um modelo e referência para a vida da igreja. Ele ensina como os cristãos devem viver em comunidade. Se nós pegar o livro de Atos e ler, nós vamos ver um grande ensinamento, né, do livro. Esse livro traz para nós um grande ensinamento, o que realmente deveria ser a vida do cristão, a vida dos cristãos em comunidade, ali, em igreja. Nós vamos ver igreja ajudando igreja, nós vamos ver pessoas sendo curadas, nós vamos ver pessoas levando o evangelho, pessoas se convertendo ao Senhor, nós vamos ver ajuda mútua, né, que um ajudava o outro, vamos ver orações, jejuns, né, e também, amados, perseguições, também alguns atritos, né, entre Paulo, entre Pedro, entre Barnabé, Marcos, né, isso é natural acontecer, porque é o homem, e o homem ainda é muito falho, né? Isso não fazia com que eles desistissem do evangelho. Isso não fazia com que eles largassem a igreja. Pelo contrário, cada vez eles ficavam mais firmes. E nesses atritos deles, também há ensinamentos para nós. Por quê? Porque hoje isso continua acontecendo, né? Quantos irmãos, entre irmãos, nós vemos, às vezes, um aborrecimento, uma discordância, né? Às vezes, entre o pastor, entre um membro. E isso, muitas das vezes, entristece o cristão, entristece a gente. A primeira coisa que a gente pensa é em abandonar a igreja. Isso, amados, é uma arma que Satanás usa para flechar o coração do cristão. Nossos olhos têm que estar fitos no Senhor. E nós vemos que esses homens cheios do poder de Deus também tinham suas discordâncias, mas continuavam firmes na pregação do Evangelho. E isso também é referência para nós, que independente de qualquer coisa, que às vezes você se entristeça com o irmão, os teus olhos têm que estar fitos no Senhor e na pregação do Evangelho. Atos também mostra manifestações abundantes de dons, de sinais, de maravilhas e milagres. Todos esses eventos fizeram e devem fazer parte do verdadeiro cristianismo. Em Roma, quando Paulo chega em Roma, Paulo ele permaneceu preso por 2 anos e depois ele foi absolvido. Nesse período, ele deve ter ido para a Espanha. Alguns estudiosos dizem que ele deve ter ido para a Espanha. Depois ele volta para Roma, onde vai ter o seu segundo julgamento. Só que nesse segundo julgamento, ali já estava havendo assim, uma grande perseguição aos cristãos através de Nero. E Nero, ele decreta a morte de todos os cristãos, né? Lógico que ele não conseguiu matar todos os cristãos, mas ele matou uma grande parte de cristãos. Os cristãos, eles eram jogados nas arenas para ser comidos pelos leões, e isso servia de espetáculo, gente. Tá? As arenas ficavam cheias. Meu Deus do céu, não consigo nem imaginar uma situação dessa. Eles eram crucificados, né? Tanto é que Pedro, a história conta que Pedro foi crucificado,
mas não quis ser crucificado como Jesus. Ele foi crucificado, né? A história conta que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Então, ali Nero, ele taca fogo em Roma para culpar os cristãos, né? E ali, através de Nero, Paulo, ele é morto. Diz a história que Paulo ele foi decapitado por ser cidadão romano. Então, ele não foi martirizado. Paulo, ele não foi jogado nas arenas, não foi crucificado, não foi tacado fogo, mas ele foi decapitado. Por ele ser cidadão romano, ele recebeu uma morte menos dolorida, né? Porque só em você caminhar para ali saber que você vai ter teu pescoço cortado, não deve ter sido uma experiência fácil para Paulo. Mas ele estava firme de uma coisa, que ali, embora ele morresse, ele sabia a glória que estava esperando por ele. Nós vamos ver isso quando a gente estudar as cartas de Paulo. Atos dos Apóstolos, é o único livro incompleto da Bíblia. Ele termina repentinamente. Se vocês pegarem o livro de Atos, né, e ler o final, o último capítulo, termina do nada, ele termina, simplesmente para. Né? Não é um livro que tem assim, ó, saudos irmãos, né? A paz do Senhor, como as cartas de Paulo fala, mas o livro de Atos, ele termina. Deixa eu ver aqui para vocês aqui. Ele termina no capítulo 28, Paulo em Roma, mas não fala da morte de Paulo, e Paulo prisioneiro durante 2 anos. E termina assim, ó. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que é o lugar onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Você vê que aqui termina antes mesmo dessa perseguição de Nero, que nós vamos saber através do estudo da história da igreja. Então, o livro termina repentinamente. Por quê? Por que será, gente, que esse livro termina repentinamente? Vocês podem imaginar por que ele terminou assim? Sem um final? Vou trazer a resposta para vocês, tá? Porque ele ainda não acabou de ser escrito. Pois o Espírito Santo, ele continua trabalhando até os dias de hoje, por meio dos discípulos de Jesus Cristo. Quem são esses discípulos? Você e eu. A história do livro de Atos, se fosse continuar sendo escrita, né, estava sendo escrita até hoje, porque o Espírito Santo ele continua trabalhando através de você, através de mim, né? E quantas experiências nós teríamos para escrever neste livro? É o Espírito Santo continuando o seu trabalho até o dia em que o Senhor vier buscar a sua igreja. Amém? Aqui nós vamos terminar o nosso estudo do livro de Atos. Na semana que vem, se Deus permitir, nós vamos estar estudando o livro, as cartas de Paulo, que ele escreveu lá na prisão. Vamos começar com o livro de Romanos. Amém? Que Deus abençoe vocês, um bom estudo, não desanimem, não deixem de me dar um ok quando vocês já tiverem estudado o livro. Não desanimem, gente. Busque um tempinho, um compromisso com Deus de estar estudando a palavra, tá bom? Deus se agrada disso. Ó, beijo no coração. Ficam com Deus, tá? Que Deus abençoe vocês. Amém?